Senhor, para glorificar, para bendizer por todas as bênçãos que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nós estamos respirando. Se o nosso coração está batendo, é porque nós somos melhores, sim? Não, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Por isso, nesse dia, adore o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos fazer o reconhecimento dos nossos visitantes. Nós temos aqui a irmã Rose, com o soldado chamado Caio, está nos visitando ali, tem que bater continência para o soldado aí. Tá bom? Também temos o pastor Amauri, o irmão Samuel, está nos visitando essa manhã, que são os obreiros lá da nossa congregação Nova Esperança, município do Castanho. Também temos a irmã Giovana, está ali atrás. A irmã Giovana hoje vai ser apresentada à noite como nova congregada dessa igreja. Então peço, irmão, não faltem, venham com a melhor roupa para nós estendermos a mão a essa querida irmã que a partir de hoje nós vamos oficializar como nova congregada. Ok? E a todos sejam bem-vindos no nome de Jesus. Vamos ver nossa frase para nossos visitantes? Vamos lá? Sejam bem-vindos à brilho celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nossos convidados especial. Irmãos, nós estamos estudando sobre mordomia cristã. Tá? E nós estamos na mordomia dos dons espirituais. O nosso texto áureo, que nós estamos meditando sempre ao início desse estudo, é Salmo número 24, versículo 1, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ok, eu vou passar aqui uma pequena recapitulação daquilo que nós já estudamos no domingo passado, onde nós estamos no significado e prática dos dons espirituais. Quando Paulo falou aos Romanos, no capítulo número 12, versículos 7 e 8, que são os dons que nós já meditamos no domingo passado, ele diz: se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então esses foram os dons que nós vimos no estudo passado. Então, uma pequena recapitulação, nós vimos dom de ministério ou serviço, é a capacidade de servir com dedicação, suprindo necessidades práticas. Dom do ensino, capacidade de explicar e aplicar a palavra com clareza e fidelidade. Dom de exortação, vem da ideia de encorajar, aconselhar, consolar e corrigir. Dom de contribuição ou repartir, capacidade de contribuir com recursos materiais de forma generosa e alegre. Dom de liderança ou presidir, é a capacitação dada por Deus para guiar pessoas, organizar, tomar decisões e conduzir a igreja com responsabilidade espiritual. E por último, dom de misericórdia, é a capacidade especial de demonstrar compaixão, empatia e cuidado por quem sofre. Ok? Então foi até aqui nosso estudo domingo passado. Hoje nós vamos para outros dons, encerrar essa parte de dons e práticas espirituais. Então a leitura que nós iremos fazer, ela se encontra na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 12,
nós vamos ler o versículo 8 e depois nós vamos para o versículo 28, parte B, que vai corresponder com os restantes dos dons, o qual nós iremos estudar essa manhã. 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 8 e depois versículo 28, parte B. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Versículo de número 8. Versículo de número 9, parte A, porque tem a parte aqui do dom da fé. Então, versículo de número 9: a outro, no mesmo Espírito, a fé. Agora sim, versículo de número 8, parte B, nos diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja. Aí aqui ele vai falar dos dons, qual nós já vimos, que é apóstolos, profetas, mestres, milagres, dom de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Nesse versículo de número 28, parte B, nós só vamos meditar nos dons chamados socorros e governos, ok? Até aqui a nossa leitura. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos pela Tua santa palavra que lemos, onde nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que nos ajude para que possamos identificar os dons que o Senhor nos deu, para assim, Senhor, nós usarmos de forma prática para servir a Tua igreja, servir a comunidade, servir aqueles que precisam. Por isso, nós rogamos pelo Teu Santo Espírito, pedindo que Ele venha nos ensinar e venha também esclarecer nossas mentes para nós entendermos os dons espirituais, que são dons que são muito importantes na Tua igreja. Obrigado pela vida de cada visitante, de cada irmão, onde assim nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Que irmãos, podeis assentar-se? Faz a hora demorar, né? Então, irmãos, nós vamos dar continuidade ao significado e à prática dos dons espirituais, tanto no versículo de número 8 e 9 e no versículo 28 nós temos aí os dons correspondentes ao estudo dessa manhã. Então o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo A, ele vai dizer: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Aqui nós temos o dom da sabedoria. Dom da sabedoria é a capacidade do Espírito Santo para aplicar a verdade de Deus de forma sábia em situações específicas, ok? Não é apenas ter sabedoria natural, não é aquela sabedoria que nós temos, mas é uma sabedoria específica que vai trazer para nós sabermos discernir a vontade de Deus em momentos difíceis, dar direção correta diante de problemas complexos, aconselhar com base na verdade divina. Então esse dom aqui da sabedoria é aquele dom
dom onde algumas pessoas ou pessoas têm alguma situação, algum problema complexo, e a pessoa que tem esse dom, essa pessoa, ela vai saber aconselhar mediante a verdade da palavra de Deus, caso específico. Por exemplo, vamos criar uma situação aqui. Se alguém chegar para você: ó irmão, eu estou querendo me separar do meu esposo, o que você vai dizer para essa pessoa? Então só não basta uma sabedoria natural que nós temos, mas basta uma sabedoria sobrenatural, que é a capacidade mediante o Espírito Santo. Então esse é o dom de sabedoria, é aquela pessoa que vai te aconselhar numa situação específica, de forma que isso traga, mediante a palavra de Deus, sabedoria para a tua vida. E nesse conselho que essa pessoa vai dar, aí vai estar a sabedoria, aí vai estar esse dom chamado dom da sabedoria. Mais uma vez eu peço para os irmãos, ao decorrer do estudo, os irmãos já possam fazer essa aplicação. Será que eu sou, ou melhor dizendo, será que eu tenho esse dom da sabedoria? Quando as pessoas me procuram para pedir conselhos, será que eu tenho esse dom da sabedoria? Então esse é o dom da sabedoria. Amém? Paulo continua dizendo em outro segundo, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então nós vimos o dom da sabedoria, agora o dom do conhecimento. O que é o dom do conhecimento? Lembra-se que sempre é capacitação. É a capacitação sobrenatural, tá? Não é algo comum, é sobrenatural, para compreender, revelar uma verdade específica que vem de Deus. E isso pode envolver entendimento profundo das Escrituras, revelação de algo oculto para a edificação. Então a ideia dessa pessoa que tem esse dom, essa pessoa ela tem um profundo conhecimento das Escrituras. Por isso que é muito importante ler a palavra de Deus, é muito importante meditar na palavra de Deus, porque por ela você possa descobrir esse dom do conhecimento, que é algo que traz edificação para a pessoa. Ou seja, como é que nós vamos usar isso como exemplo? Em algumas situações, essa pessoa que tem esse dom vai precisar desse dom para ajudar outras pessoas. Mas a pessoa que tem esse dom, essa pessoa ela precisa ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, porque há momentos de aconselhamento, há momentos de palavra de conhecimento que precisa saber a palavra de Deus, porque se você não souber, mediante esse dom, você não vai ter essa capacidade sobrenatural de aconselhar as pessoas através desse dom do conhecimento. Você tem esse dom? Não durma, já estou vendo gente dormindo aí. Esse não é o dom, esse não é o dom para que nós precisamos exercer. Não tem não esse dom de dormir na escola bíblica dominical de manhã não. Amém, irmãos? Amém. Paulo continua dizendo, depois do dom da sabedoria, do conhecimento, e há outro no mesmo Espírito, o dom de quê? De fé. O que é o dom de fé? Esse dom de fé não é a fé salvadora e nem mesmo a fé comum que todo crente tem. Todo crente, nós precisamos da fé salvadora, com o qual nós fomos salvos, e também nós temos a fé comum, que é aquela fé que todo crente tem.
todo crente tem essa fé. Mas esse dom aqui é uma fé especial, extraordinária, para confiar em Deus em situações impossíveis. Em situações impossíveis. É uma confiança sobrenatural que enfrenta as crises sem duvidar, crê em milagres, permanece firme em meio às adversidades. Por exemplo, pessoas que oram confiando plenamente na intervenção divina. Então é o dom da fé. É o dom da fé. Eu criei uma ilustração para tentar demonstrar para os irmãos mais ou menos o que é esse dom da fé. Por exemplo, vamos criar aqui uma situação só para nós tentarmos esclarecer como é esse dom da fé. Vamos supor que seu filho está doente. Seu filho está doente, precisa ir no hospital. Mas ao passar naquela rua está tendo ali um tiroteio. Aí você precisa levar o seu filho no hospital. Com esse dom da fé, você vai passar no meio do tiroteio e vai conseguir chegar ao hospital. Porque esse dom da fé é algo sobrenatural e impossível diante das situações. Então esse é o dom da fé. Irmãos, e pensando nisso, inclusive essa semana eu estava conversando numa reunião e o pastor Eli, ele colocou uma situação que vai trazer claridade para isso que eu vou falar agora. Ele falou, irmãos, hoje, e nós batistas, parece que nós não temos a devida atenção para esse dom da fé. Porque assim, o que acontece? Acaba o gás ou o alimento, a gente vai logo para o cartão, ou a gente já vai atrás de emprestar. A gente parece que nós não temos esse dom da fé. Antigamente tinham pessoas que viviam somente pela fé. Então hoje parece que as coisas estão diferentes. Parece que nós não temos essa experiência sobrenatural. Você tem alguma experiência para dizer, olha, eu fui curado de um câncer pela fé? Porque o que é orar confiando na providência de Deus de algo sobrenatural. Então esse dom da fé, ele precisa ser evidenciado na igreja. É um milagre, nós precisamos crer em milagre. É algo sobrenatural que nós precisamos exercer esse dom da fé. Amém? Amém. Você tem esse dom da fé? Será se alguém te chamar para orar, você tem o dom, mediante a palavra de Deus, de orar por essa pessoa e essa pessoa ser curada? Isso é fé sobrenatural. Mas se depender de nós, as pessoas vão morrer, não vamos? Porque está faltando essa fé sobrenatural. Hoje o crente parece que não vive mais por fé, tem medo de tudo, tem medo de... Não, mãe, precisa exercer a nossa fé. Se precisar ir, tem que ir, não tem jeito. É a fé sobrenatural, mas isso é o que? É um dom. Ok? 1 Coríntios, ainda, agora o versículo de número 28. Quanto tempo eu tenho? Vai dizendo aí. Nós temos na parte A 2 dons. Primeiro, dom de socorro. O que é o dom de socorro? É o dom de ajudar, servir e apoiar outros de maneira prática dentro da igreja. Também pode considerar fora da igreja. Então é o dom de ajudar pessoas de maneira prática. Não fica no campo da teoria, mas sim no campo da prática. Isso inclui auxiliar líderes, cuidar de necessidades materiais, servir com disposição e humildade. É um dom essencial para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. Então é ajudar de uma forma
prática. É aquele dom que a pessoa ela tem intenção e ela ajuda a pessoa, ela não fica somente no pensamento, de forma prática. E nós temos também o dom de governo, é a capacitação para liderar, organizar e dirigir a igreja com sabedoria, ajudando o corpo de Cristo a caminhar na direção correta. É a habilidade espiritual de administrar, organizar ministérios, tomar decisões sábias, conduzir pessoas com responsabilidade. É chamado dom de governo. Você tem esse dom de governo? De organizar, de ajudar o corpo de Cristo? Amém? Está devagar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem hora que a gente precisa ser pentecostais, tá bom? Amém, glória a Deus, aleluia. Ok, agora nós vamos para Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, parte B, que aí nós temos os últimos 3 dons espirituais. Paulo vai dizer em Efésios 4:11, parte B: a outros para evangelistas. Pode ler aí, irmãos, não precisa abrir a Bíblia não, está aqui no slide, tá bom? Fica melhor para nós. A outros para evangelistas, a outros para pastores e mestres. Então nós temos 3 dons aqui. Primeiro, dom de evangelista. Lembra que na nossa igreja está cheio de evangelista? Mas será que esses evangelistas têm esse dom? E o que é um dom de evangelista? É a capacidade de anunciar o evangelho e levar pessoas à conversão. É a capacidade de anunciar o evangelho e levar as pessoas a tomarem uma decisão diante de Jesus. É ter paixão de ganhar almas e facilidade para explicar o evangelho e forte atuação no evangelismo. Na igreja, esse que tem esse dom, ele proclama o evangelho, desperta a igreja para missões, ok? Então quem tem esse dom, ele não vai ficar esperando o pastor ou os diáconos a organizar o evangelismo. Não, ele sai para evangelizar, ele tem amor pelas almas, ele é aquele que explica o evangelho, ele é aquele que evangeliza, é aquele que desperta a igreja para fazer missões. Esse é o dom de evangelista. Você tem esse dom de evangelista? Não sei, o Espírito Santo é que vai te dizer. Aliás, eu sei, porque aqui nós estamos precisando de muitos evangelistas, mas não é um evangelista de forma oficial, não, é de forma prática, que vai pregar a palavra de Deus. Aqui nós temos o dom de pastor. Paulo vai dizer a outros para pastores. O pastor é aquele que cuida, alimenta espiritualmente e protege o rebanho de Deus. A palavra pastor significa aquele que apacenta ovelhas, tem a responsabilidade de ensinar a palavra, cuidar das almas, aconselhar e orientar e proteger contra falsos ensinos. Então esse é o dom do pastor. Por isso não fique com raiva de mim, que quando o irmão não vem para o culto, no outro dia eu estou perguntando: irmão, por que você não veio para o culto? Por isso não fique com raiva de mim quando eu digo: irmãos, quando não vier para o culto, se justifique, porque o pastor é aquele que tem cuidado, o pastor é aquele que tem zelo, ele zela pelas almas, nas ovelhas, porque é eu que vou dar conta de cada ovelha que o Senhor tem me dado. Então o dom de pastor é para isso.
é para aconselhar, é para corrigir, é para cuidar as ovelhas do Senhor. Então nós temos essa responsabilidade, ok? E lá em 1 Timóteo tem lá as qualificações do pastor. Se você quiser ser um pastor, não pastor, tá bom? Leia lá 1 Timóteo 3. E por último, mestre, dom de mestre ou doutores, é a capacidade para ensinar e explicar profundamente as Escrituras. Os mestres ajudam a igreja a entender a Bíblia corretamente, crescer no conhecimento da palavra, evitar erros doutrinários. Eles têm como característica clareza no ensino, facilidade para explicar a Bíblia e amor pela doutrina bíblica. Então aqui nós temos o dom mais elevado, segundo os comentaristas. Tanto os pastores como mestres precisam ter esses dons específicos para assim ajudar e aplicar na Santa Igreja. Então o dom de mestres, doutores, é aquele dom que a pessoa estuda mesmo a palavra de Deus, ela se prepara fazendo mestrado, doutorado e assim vai subindo, ok? E conclusão, fiz aqui uma conclusão fazendo os paralelos. Palavra da sabedoria, aplicação prática da verdade de Deus. Palavra do conhecimento, compreensão, revelação específica dada por Deus. Fé, confiança sobrenatural em Deus. Socorro, serviço e ajuda prática no corpo de Cristo. Governos, administrar com responsabilidade. Evangelistas, anunciar o evangelho e ganhar almas. Pastores, cuidar e pastorear a igreja de Deus. Mestres, ensinar e explicar as Escrituras. E por último, aplicação final. Você pode perguntar, mas pastor, eu não tenho nenhum desses dons, eu não vou fazer nada. Não, essa não é a ideia. Todos os crentes devem praticar essas áreas em alguns níveis. Então você não precisa ter o dom, mas em algumas áreas você precisa praticar. Mas o dom é quando há uma capacitação específica e constante do Espírito Santo. Então o que você vai fazer? Senhor, mediante o estudo da palavra de Deus, me ajude a descobrir os dons que eu tenho. Pelo menos um dom, nós já vimos isso no início, nós temos, pelo menos um nós temos. Só que você vai orar e dizer: Senhor, eu quero descobrir os outros dons que existem dentro de mim, com o objetivo de praticar na tua igreja. Amém? Fiquemos de pé, e assim vamos orar pelo alimento. E aqui nós encerramos os significados e prática dos dons espirituais. O nosso próximo estudo vai ser o dom de finanças. Vamos orar. Senhor Jesus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, a descobrir, Senhor, aqueles dons que estão escondidos, ou até mesmo, Senhor, aqueles dons que estamos enterrando para assim, Senhor, não trabalhar na Tua obra. Nós pedimos graça, pedimos misericórdia, que o Senhor evidencie esses dons para serem usados de forma prática na Tua igreja e para aqueles que precisam dos dons espirituais. Abençoa, santifique esse café da manhã e que nenhum mal venha nos fazer. Assim nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, café da manhã, 2 minutos para tomar meio copo de café, meio pão.